Opa, opa, opa! Como estamos, meus amigos? Fazia um tempo que vocês não viam minha cara aqui por esse canal do Abobrinhas. Depois da Copa aí, acabou que a gente deu um tempo, né? Pelo menos eu dei um tempo. Precisei tirar a ressaca da Copa, a tristeza de ter acabado a Copa e voltado para o Brasileirão. Estamos de volta aqui no Brasileirão agora. Fazer um review aí desses últimos jogos, principalmente do Flamengo aqui. Eu quero falar, não vou fazer uma live ser muito grande, não. Vou falar um pouco do Flamengo só. Nesse retorno, no que eu acho do time, as prospecções aí pro resto da temporada. Tudo baseado em minha opinião. Aqui eu vou compartilhar com algum SofaScore também para gente analisar, principalmente o jogo de ontem. Hoje, por sinal, é dia 30 de julho, então o jogo do Flamengo ontem foi contra o Internacional. É um jogo horrível, então a gente vai falar sobre isso também. O Flamengo voltou, né, da data FIFA, assim, e aí é uma coisa que é comum no Flamengo, cara. Qualquer parada que tem, o Flamengo volta pior. Não sei porquê. Muitos técnicos botam a desculpa de falta de tempo para treinar, porque o Flamengo joga todas as competições, e aí joga domingo, quarta, e aí não tem tempo para treinar. Bom, a gente teve a Copa do Mundo inteira para treinar. Tivemos elenco com quase que muitos titulares não foram para a Copa, alguns foram, obviamente, mas assim, um time muito bom do Flamengo e bastante gente para treinar, né, nesse meio tempo. Então, não acho que é uma justificativa para o time voltar tão mal, entendeu? Até porque, por exemplo, a Rascaeta não jogou a Copa, dentre outros, né? Então, o Flamengo voltou mal, obviamente, assim, voltou ganhando a Chapecoense por 4-0, mas se mal ou bem, assim, com todo respeito à Chape, né? É um time que tá brigando ali para não cair, enfim, é um outro contexto, sabe? E ainda assim não foi um jogo fácil no início, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também das falhas do Flamengo. Depois joga com São Paulo, empata em 1-1 em casa. O joguinho que o Flamengo jogou mal também. Mesmo jogando em casa, o Flamengo parece um pouco disperso em campo, sabe? E parece que, assim, muitas das coisas, dos atributos, né? Eu vou começar a falar disso, que o Felipe Luiz construiu no passado, que era um time com bastante intensidade, um time que marcava em cima, que pressionava o adversário, a gente não consegue mais fazer hoje em dia nos jogos, entendeu? E isso claramente está causando problemas para o Flamengo. Quando o Leonardo Jardim chegou, né, e aí comparando com uma das críticas que tinha ao Felipe Luiz, principalmente esse ano, era que o Flamengo se impressionava em cima, que o Flamengo tinha uma defesa sólida, mas a principal crítica ao trabalho do Felipe Luiz era que o Flamengo não era incisivo no ataque. Que o Flamengo tocava muita bola, mantinha o domínio que o pessoal chamava de domínio estéreo, vamos dizer assim. Então o Flamengo ficava tocando a bola entre si e não era agudo, não fazia os gols, não conseguia ser tão objetivo. Quando vem o Leonardo Jardim, acaba que realmente, assim, nos primeiros jogos do Flamengo, a gente viu uma diferença nessa postura, de fato. O Flamengo atacava mais, fazia mais gols, era um time mais objetivo. Pegava a bola, não tinha muito aquela posse de bola estéreo, né? Era passes mais verticais e conseguir fazer o gol, né? Até porque o time do Flamengo é muito bom, tecnicamente falando. E realmente isso aconteceu. Só que ao mesmo tempo, por outro lado, a gente ficou bastante defasado na defesa. Tomamos muitos gols que talvez a gente não tomasse no passado. Então, prós e contras de dois estilos de jogo, não dá para ter tudo. Muita gente elogiou muito o Leonardo Jardim, falou que, cara, realmente eu achei que foi uma excelente mudança do Felipe Luiz para ele. Eu, particularmente falando, achei um absurdo o que fizeram com o Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo demitiu ele depois de um 8-0 e depois de uma temporada, que ele foi absurdo no passado. A gente ganhou o Brasileiro da Libertadores. Sabemos aqui, no Campeonato Brasileiro, como no futebol brasileiro no geral, como que é difícil você conseguir esses dois títulos ao mesmo tempo. E o Flamengo conseguiu, jogando bem, jogando muita bola. E aí, claro, esse ano o Flamengo começou pior. Teve ali um erro de planejamento claro no início. Além de que o Flamengo, no final do ano passado, né, jogou até o último talo ali de dezembro, quando a gente jogou contra o Liverpool, jogou contra o PSG. Perdemos nos pênaltis para o PSG, mas só a gente jogou muito, né, ano passado, porque teve o Mundial de Clubes no meio do ano também, a Copa do Mundo de Clubes, né? Depois o Flamengo jogou o Mundial com o PSG, perdendo os pênaltis. Então, assim, as férias dos jogadores do Flamengo foram bem atrasadas, vamos dizer assim, em comparação com os outros times. E aí, beleza. No Campeonato Carioca, né? O Flamengo começou jogando ali com o time
sub-20 ali, o time que nem foi pra Copinha para jogar o estadual justamente pros times, pro time titular descansar e fazer pré-temporada, na verdade. E aí surgiu um momento que, assim, cara, esse time do Flamengo, sub-20, não jogou bem, começou a perder muitos jogos, começou a perder pontos, e aí o Flamengo ficou ameaçado de rebaixamento do estadual, vamos dizer assim. E quando diz o rebaixamento, era para aquele quadrangular que ia enfrentar os outros times, e aí quem perdesse ele seria rebaixado, enfim. Era uma regra um pouco diferente, que não vale muito a pena entrar em detalhes agora. Só que nisso, o Flamengo passou a sofrer muita pressão da torcida e da mídia também, né? Cara, como é que o Flamengo, o time galáctico, e tá nessa situação, não sei o quê. E aí isso fez aí eu não sei se foi o Boto, o BAP, quem foi, fazer voltar os times titulares antes do que estava planejado. Então imagina que você tem uma sequência de planejamento de treinamento físico, de alongamento, de treinamento tático, enfim, musculação, né? Porque os caras estão voltando de férias. Tudo planejado pelo preparador físico, pelo técnico. Você quebra isso do nada para começar a jogar os titulares antes do que estava planejado, justamente porque tem que atender a demanda de se classificar no estadual ou não ser rebaixado, ou não entrar nesse quadrangular no estadual. E aí, beleza, o Flamengo fez isso, ganhou, enfim, aí foi indo, ganhou o estadual, por incrível que pareça, ganhou o estadual. Só que, cara, os jogadores titulares começaram bem antes do que estava planejado. Então você via claramente que no início do ano do Flamengo, cara, o time estava mal mesmo, estava mal físico, o time estava mal taticamente também, o jogo não estava encaixando. A gente perdeu alguns títulos ali por conta disso, né? Recopa também, Supercopa do Brasil. O que, sinceramente, assim, cara, são títulos, mas assim, se for isso, o preço a se pagar para ter uma temporada depois maravilhosa, vamos dizer assim, porque está tratando como pré-temporada de ganhar Libertadores, de Brasileirão, poderia ir mais longe na Copa do Brasil, o Flamengo já caiu. Pô, eu acho que é um preço que toda a torcida do Flamengo pagaria, sinceramente. Mas enfim, perdemos 2 títulos com o Felipe Luiz, e aí o time estava mal, sofrendo pressão, e aí, num jogo ali que a gente ganha de 8-0, demitem o Felipe Luiz. E aí todo mundo ficou tipo, cara, o que aconteceu? Como assim vai demitir o Felipe Luiz, cara? O cara que, pô, não apenas foi um ídolo como jogador do Flamengo, aquele time de 2019, passou muito pelo Felipe Luiz, era um dos melhores caras do time. Como técnico também, um cara flamenguista que sempre se diz torcedor do Flamengo, enfim, tem toda a história da família dele. Cara, o cara demitido assim do nada, entendeu? Depois de um ano desse, como eu falei. Cara, isso provocou uma revolta absurda, assim, todo mundo, a maior parte das pessoas, na verdade, né? Ninguém entendeu direito, aí teve aquele discurso ali do BAP falando que é o trem indo para a direção errada, que não sei o que não sei o que lá, enfim. Para onde é que o trem tá indo agora, né? Flamengo, vamos combinar. Quando vem o Leonardo Jardim, ele vem com essa proposta que eu falei de mudar um pouco, de jogar mais incisivo, pressionando um pouco e tentando jogar em transição. Só que tem um ponto que eu vi até num vídeo hoje que falava do Flamengo, e eu concordo muito. Cara, os jogadores do Flamengo não são esses jogadores para isso, né? Para jogar em transição, para jogar uma velocidade. Precisaria de outros tipos de jogadores, principalmente no ataque, para fazer isso, né? O nosso time é um time mais de posse de bola, de qualidade, temos o Arrascaeta, o próprio Jorginho, por exemplo. Enfim, são jogadores que tendem a ter mais posse de bola, e o elenco foi pensado para isso, por causa do estilo de jogo do Felipe Luiz. Quando você traz o Leonardo Jardim, muda um pouco, né, o conceito. Mas enfim, tudo bem. O Flamengo continuou jogando, enfim, e aí, muito por conta do time ser bom, individualmente falando, acabava que ele decidia alguns jogos. Só que assim, agora, olhando aqui no hoje, final de julho, a gente vê que o Flamengo tá deixando aí o brasileiro para trás, tá? Não tá, aumentou a distância desde ontem para o Palmeiras por 2 pontos. Empatamos 2 jogos em casa, um em casa e um fora, né? Só que assim, o em casa com o São Paulo é um time que sempre traz trabalho para o Flamengo, e o Flamengo jogou muito mal. E ontem contra o Inter, então nem se fala, assim. Tudo bem que o Inter no Beira-Rio é um jogo difícil, mas, cara, o Inter tá bem mal no campeonato. A torcida do Inter não tava lotando o Beira-Rio ontem. E, cara, o Flamengo não conseguiu encaixar o jogo, sabe? Não consegue fazer essa pressão alta, falho na defesa. Então, sinceramente, eu não consigo ver ainda, por enquanto, um trabalho do Leonardo Jardim, tirando aquele início que todo técnico tem ali que melhora alguma coisa no time, né, dá uma mobilizada. Hoje a gente vê que o trabalho dele está bem aquém do que era esperado, sinceramente. E eu tô ansioso para entender aonde é que
senhor Boto aí, o senhor BAP, vão fazer para melhorar isso, cara. Eu não sei se é um esporro, eu não sei se é conversar com o cara, porque assim, o trem tá indo para a direção errada, né? Já fomos eliminados da Copa do Brasil, estamos com bastante ponto de diferença do Palmeiras. Vamos pegar o Cruzeiro na Libertadores, que é um time, cara, eu diria que o Flamengo e o Cruzeiro, os dois foram muito azarados ali nesse sorteio, vamos dizer assim, que os dois pegaram times bem fortes. E aí, faz o quê, né? Porque o Campeonato Brasileiro, como eu falei, tá ficando bem difícil, entendeu? E com o elenco do Flamengo, com o time que o Flamengo tem, cara, não dá para ficar sem nada esse ano, sinceramente. Assim. E é aquilo, né? Uma vez que você abre mão do Brasileirão, ou não é nem abrir mão, é você ver que não dá para chegar. Cara, Libertadores é um torneio mata-mata. Você pode sair por qualquer time, assim, dois jogos ali que você pode estar mal no dia, enfim, altitude, o que seja, e tá mal, sabe? E sair. E é bem preocupante, porque o Flamengo não mostra resultados em campo. E eu não acho que seja até que muita gente, eu vejo muita gente reclamando disso, corpo mole dos jogadores, não sei o quê. Cara, eu realmente não acho que seja isso. Eu acho que é muito esquema de jogo. E a entrevista do Varela ontem foi muito boa até, por isso, depois do jogo. Você vê que até o Jorginho tá jogando mal. Cara, o Jorginho é um jogadoraço, entendeu? E ele tá jogando mal. Porque eu acho que o Flamengo tá sem esquema de jogo, entendeu? O Flamengo não tá conseguindo encaixar, pelo menos o que ele encaixou antes da Copa do Mundo. Esquema de pressão, jogar na transição. Como eu falei, não acho que seja o ideal dos jogadores, mas enfim, tá funcionando até pela qualidade deles. Tudo se ajusta, né? O jogador que é bom, ele consegue se ajustar a um esquema do jogo, assim, talvez mudar um pouco a função dele, jogar em outra posição, um pouco mais deslocado. E vale lembrar que o Flamengo contratou muito caro esse ano. Né? O Flamengo contratou o Paquetá por 40 milhões de euros. Contratou o Vitão, que, cara, o Vitão tá jogando mal pra caramba também. Não tô vendo o motivo pela contratação dele. Assim, motivo até vejo, mas assim, não tô vendo resultado em campo. Fora outros, assim, então eu queria muito entender cadê esse scout do Boto, né? Que falavam que ele era um cara bom de scout, não sei o que, cadê? Né, a gente não tá vendo esse cara, esse achado do Flamengo ali para um scout muito bom, que nem, por exemplo, o Botafogo faz. O Fluminense também tem jogadores bons que assim surgem do nada, que não são jogadores de nome famoso. Porque assim, contratar um Jorginho, contratar um Paquetá é muito fácil, né? Fácil que eu digo que são nomes que chamam a atenção. E também são nomes muito caros. Talvez o Almada venha agora, pô, o Almada, caramba, grande contratação, assim, em termos de scout, né? Não, scout é aquele cara que você acha que ninguém conhece direito no mercado secundário, vamos dizer assim, e é um cara que joga pra caramba, que é promissor. Então, assim, eu tô tentando entender qual é o papel do Boto ali no Flamengo, nesse sentido, sabe? Eu, até agora, realmente eu não vejo muita novidade, assim, nessa questão de scout. E foi muito dinheiro gasto, né, no Flamengo esse ano para as contratações, enfim. E sobre o jogo de ontem, cara, assim, especificamente falando, o Flamengo jogou mal, o Flamengo não conseguiu encaixar o jogo, que nem eu falei. O Inter, quando fez 1-0, poderia ter feito 2. Eu acho que o Inter ficou no momento mais próximo de fazer 2 do que o Flamengo fazer 1. Então, até se a gente olhar aqui deixa eu compartilhar minha tela. Share screen. Eu tô aqui no SofaScore para a gente ver um pouco das estatísticas do jogo. Aqui foi o gol do Inter, pelo que eu tô entendendo. E aqui o gol do Flamengo, né? Você vê que, por exemplo, aqui quando o Inter faz o gol, ele continua intenso no momento do jogo, né? Depois o Flamengo retoma um pouco, correndo atrás, mas assim, eu realmente achei que o Inter foi mais próximo de fazer o 2-0 do que o Flamengo de empatar o jogo por um momento. Aí depois do Flamengo, assim, a tendência do jogo foi justamente pelo Inter estar muito mal, o Flamengo pressionar muito mais, ficar com a bola ali rodando. Não conseguiu fazer o gol cedo, o que eu acho que faria total diferença. Eu acho que se a gente faz o gol no início do primeiro tempo, a possibilidade de a gente virar o jogo era maior, mas depois, na hora que fez o gol, já não era o suficiente. E se a gente olhar aqui, né, as notas dos jogadores, cara, o Flamengo jogou bem mal, mesmo, bem mal. O Alexandre foi substituído também, e aí o Varela veio jogar na lateral esquerda, inclusive. E aí é aquilo, né, cara? Quando você bota um lateral direito e lateral esquerda, por mais que o Varela saiba fazer essa função, ele fica sem profundidade, né? Acaba que a tendência dele é cortar para o meio, porque ele tá com a perna trocada.
E a gente perde profundidade, e aí perde jogadas aéreas, perde uma opção de jogada, vamos dizer assim. Isso prejudica bastante o time, né? Então, assim, cara, é para rever um pouco aí se a gente precisa realmente de um novo lateral esquerdo, porque Alexandro tá velho, não consegue jogar todos os jogos. Ayrton Lucas não entrega o que foi prometido, o que a gente achava dele. E ficou improvisando o Varela lateral esquerda e ter o Royal na direita, que também não tá entregando. É um outro cara que o Boto trouxe, que também não tá entregando por um valor bem elevado. Então, acho que para o Flamengo, para os próximos passos, pensar se realmente faz sentido contratar o Almada. Por que eu falo isso? Ah, Bernardo, porra, Almada é jogadoraço aí, vai substituir o Messi na Argentina. Uma galera fala isso. Cara, sim, ó, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muita diferença no Botafogo. Só que o problema do Almada é que ele é muito caro, cara. E se, por exemplo, o Flamengo for eliminado da Libertadores, vamos supor, e ficar longe do Brasileirão. Eu falo Brasileirão já já. E aí? A gente vai acabar a temporada daqui a 2 meses. E aí, cadê a receita para pagar esses caras? Cadê a receita de bilheteria? Cadê a receita de premiações se o Flamengo ganhasse alguma coisa, entendeu? Não vai ter. E aí complica, né? Como é que vai parcar com isso tudo? Eu vi, acho que o Mauro César falou disso em algum programa dele hoje. E faz muito sentido. Cara, se contratar esses caras, o Flamengo, o Almada da vida, o Flamengo vai ficar sem ter como pagar, entendeu? Então, é algo para se relevar na hora de contratar alguém ou não. Eu acho que outra coisa, assim, com relação ao Campeonato Brasileiro, teve a polêmica ali do Palmeiras, do jogo de ontem e tal, e nem vem meus amigos de Vasco falar que não teve polêmica. Teve polêmica, sim. Cara, sinceramente, assim, a expulsão do jogador do Vitória foi absurda, assim. Cara, não tem como expulsar naquele lance, desculpa. O juiz não marcou nem falta em campo. E aí o VAR chamou para ele olhar, e aí ele decidiu que foi falta e para expulsão. Sendo que assim, não é aquele lance que ele pega diretamente, sabe, no pé do cara, um lance que poderia causar uma lesão. Cara, a mal resvala a trava na canela do cara, entendeu? Então, assim, não dá para se expulsar por um lance daquele. Ainda mais sendo um VAR chamando. É isso que me assusta mais. Cara, não é como se o juiz visse o lance ali, expulsou e tal, e aí beleza, foi decisão do campo, porque, cara, o VAR tem todas as câmeras, de todos os ângulos, ele viu todas as câmeras, as mesmas câmeras que a gente viu, e ainda assim decidir chamar para o árbitro ver. Então, assim, quem tá apitando esse negócio é o VAR, entendeu? E eu, sinceramente, achei um absurdo ter expulsado, e aí, obviamente, depois o cara faz o sinal de roubo lá, ele foi ingênuo, foi expulso justamente nesse caso, mas que, obviamente, foi ocasionada por causa do lance inicial. E aí eu vi muita gente do Palmeiras, do Vitória. Foi do Vitória? Não. Foi o. Teve a cotovelada, né, do cara do Palmeiras ali no jogador do Vitória. Esqueci o nome deles. Também era para expulsar e tal, e não expulsaram. Cara, não era para expulsar esse lance. Aí eu tô com o árbitro. A cotovelada ali, beleza, machucou o cara do Vitória, mas assim, não foi uma cotovelada, sabe? Foi uma disputa de bola, resvala o cotovelo na cara do cara, sim, mas não é para expulsar, sinceramente. Assim, esse eu acho que não entra aí nesse mérito. E eu quis trazer isso no final aqui, mas depois de falar tudo do Flamengo, para não acharem que eu tô colocando o Flamengo estar longe do Palmeiras por conta desse erro de arbitragem. Por mais que sim, isso influencia o jogo. Acabou o jogo, né, depois da expulsão. E ganhar do Vitória lá é muito difícil, mas com 2 a menos facilitou, né, pro Palmeiras. E aí aumentou a distância pro Flamengo. Então eu só queria deixar isso claro que, cara, não dá pra gente falar desses erros do Palmeiras, a favor do Palmeiras aí, para mascarar a fase que vive o Flamengo. O Flamengo tá perdendo o campeonato por conta própria. Mas óbvio que, assim, são lances polêmicos que realmente precisam ser falados em termos de arbitragem. Eu tinha alguma esperança que a arbitragem viria um pouco melhor a partir da Copa do Mundo, mas, cara, pelo visto não tá rolando, entendeu? E tem uma outra polêmica que o pessoal fala do impedimento semiautomático, né? Cara, assim, eu acho que, sinceramente, como apreciadores do futebol, a gente tem que confiar na tecnologia. Porque, tipo assim, se a gente não confiar que realmente ali... Porque impedimento não é interpretação, né? Em alguns casos, sim, se o jogador participou ou não, mas na maior parte dos casos cara, tava na frente ou não tava. Se a gente começar a desconfiar da tecnologia, mano, vamos parar de futebol, porque não faz sentido, entendeu? A gente tem que confiar na tecnologia ali e acreditar que eles estão sendo... que aquilo ali realmente aconteceu.
Se não, cara, vamos fazer outra coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, porque senão perde um pouco o propósito, vamos dizer assim. O que eu acho só que poderia mudar é mostrar o momento do passe. Só para ficar uma coisa mais limpa, transparente, porque o momento do passe faz toda a diferença no impedimento, né? E acho que isso precisa mostrar na tecnologia para, enfim, cara, você olhar ali, tá bom, o momento do passe tá ali para você tirar sua própria conclusão. Só que eu não acho que vale a pena perder muito tempo e gastar energia questionando um possível. É, pô, tava na frente, não tava, os caras roubaram, impedimento semi-automático, tá enviesado. Aí eu já acho que não, eu já acho que não faz sentido. Nem, eu procuro nem entrar nessas discussões, sabe? E é isso, galera. Vamos ver o que o Flamengo vai arrumar aí para daqui para frente. Tem muita coisa para arrumar, tem muito esforço para ser dado. Eu, sinceramente, não acho que os jogadores são os culpados. Como eu falei, eu não acho que são de corpo mole, que nem a gente vê muitas vezes jogadores que estão insatisfeitos com o técnico. Eu realmente acho que é um problema tático do Leonardo Jardim. E é agora que a gente vai botar a cara à prova aí para ver se esse cara realmente é bom ou se foi uma troca aí absurda que foi feita no início do ano. E se o trem que estava saindo do lugar, né, indo para o lugar errado, como o Babi falou no passado, alguns meses passados, agora está indo para o lado certo ou está indo para um lado mais errado ainda, né? Vamos ver. E o Felipe Luiz lá no Mônaco. Merece, ele merece. O cara é muito brabo. E eu fiquei muito triste com isso do Flamengo. Mas essas decisões não cabem a nós, né? Vamos ver o que rola aqui pra frente. Então valeu, galera. Boa noite aí. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, bota nos comentários aí que vamos assistir. E bora pra próxima. Valeu, bom final de semana aí. Abração.